Nessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre idiomas, como quanto tempo a gente leva para aprender, quais são as fases do aprendizado, o que é fluência e como chegar nela. A primeira coisa sobre essa pergunta, né, quanto tempo leva para aprender o idioma, muitas das vezes é porque a gente é muito ansioso. Então, eu já tinha mostrado que você tem que tirar da cabeça isso de que você vai aprender em 6 meses, mas é legal a gente entender quais pontos fazem com que a aprendizagem de uma língua seja mais difícil com a outra e ter uma base do que a gente precisa fazer para aprender, tá? Então, o tempo que você leva para aprender um idioma depende de alguns fatores, isso é claro. Então, o primeiro ponto mais importante é qual que é a proximidade dos idiomas que você fala e quer aprender. Então, para quem fala português ou espanhol e quer aprender italiano, isso é muito mais simples. Agora, se você fala português ou espanhol e quer aprender japonês, é uma história completamente diferente, é um outro vocabulário, é um outro dicionário, enfim, isso é um fator fundamental na aprendizagem de idiomas, tá? Outro ponto importantíssimo é quanto tempo você vai usar para estudar esse idioma, todos os dias. Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos fez um estudo que ele classificou a língua em 5 categorias. Então, a primeira, que é a mais fácil para a gente que fala línguas românticas e próximas ao inglês, então, italiano, francês, romeno, se você quiser aprender alguma língua dentro dessas, você vai levar em torno de 600 horas. O que eles dizem é que com esse tempo, estudando, lógico, todos os aspectos do idioma, a escuta, a leitura, a escrita e fala, você vai chegar num certo nível de fluência onde você consegue se expressar bem. Isso, 600 horas, dá mais ou menos umas 2 horas por dia de estudo. Agora, se a gente fala de um idioma como o alemão, já vai precisar de um pouquinho mais de tempo para a gente, tá? Então, em torno de 750 horas. Um pouquinho mais difícil ainda, se você quiser aprender indonesiano, malai ou swahili, são em torno de 900 horas, o que dá um pouquinho mais de 2 horas e meia por dia de estudo. Viu que uma coisa em comum aqui é horas por dia, todos os dias, certo? A categoria 4 é ainda mais distante, então o russo, o húngaro, o tcheco, o turco, o ucraniano, são línguas que existe uma diferença cultural e linguística muito maior do que as línguas românticas que a gente tinha visto. E por último, a quinta categoria com os idiomas mais difíceis que tem pra gente, que são árabe, chinês, tanto o cantonês quanto o mandarim, japonês e coreano. Então isso leva em torno de 2.200 horas de estudo. E aí, quando a gente pega esse estudo, analisa quanto tempo precisa para aprender, vem a pergunta, né? Ah, mas então com 600 horas de estudo eu vou ficar finalmente fluente em inglês? A resposta é: não sei. Na verdade, isso serve mais como uma base para você ter de quanto tempo você precisa ficar exposto ao idioma. Se você passar 600 horas em contato com o idioma de um jeito correto, com certeza o seu nível vai aumentar muito. Então, depende do nível que você está hoje também, da experiência que você tem em aprender idiomas, o quanto você já sabe desse idioma, sem dúvida nenhuma, com esse tempo em contato com o idioma você vai evoluir muito. Então, ele serve mais para a gente ter uma base do tempo, da quantidade de tempo que a gente precisa passar com o idioma, tá? Então, a gente viu que são 600 horas. Vamos comparar quando a gente fala do estudo tradicional de uma escola de idiomas aqui no Brasil, ou então até mesmo um curso de idiomas, tá? Se você vai uma vez por semana na aula, isso significa 4 semanas no mês, 10 meses úteis no ano, 40 horas por ano. 40 horas em um ano. Isso não é nada, nada. A gente viu que precisa no mínimo 600 horas para aprender o idioma. Se a gente passa 40 horas para aprender o inglês, isso ia levar 15 anos. O alemão, 17,5. Russo, 27. E o japonês, mais ou menos, nunca. Certo? Então, o que você tem que ter na cabeça, que é fundamental nesse treinamento, que você tem que levar até o final dos seus estudos, é que quanto mais tempo exposto, melhor. Esse tempo exposto pode ser escutando muito, muito, escutando muito e lendo muito, certo? Então você precisa passar muito tempo em contato com o idioma. Então, um outro ponto que também depende de quanto tempo você vai levar para aprender é o seu conhecimento prévio em aprendizagem de idiomas. Se você já fala algum outro idioma, isso com certeza vai facilitar na aprendizagem. Então, se você fala português, aprender espanhol é muito simples. Aprendendo italiano, o francês fica mais fácil e assim por diante. Então, quanto mais idiomas você souber, mais fácil vai ficar, porque as línguas têm uma conexão muito grande entre elas
E, além disso, você vai aprender cada vez mais técnicas e o seu jeito de aprender o idioma. Então, esse é um ponto fundamental. E voltando para o jeito tradicional da nossa escola, de explicação, exercícios e prova, você não tem um contato com o idioma, você tem contato com a gramática do idioma. Então, é por isso que muita gente, a grande maioria, né, 98% da população ainda não fala um segundo idioma, é porque passam anos e anos e anos na sala de aula e não aprendem, porque não existe uma imersão no idioma. Você tem contato muito em aprender sobre o idioma, mas não o idioma. Então é isso. Você está estudando o idioma e não aprendendo o idioma. O idioma é mais do que a gramática. O idioma é a fala, é a escrita, é a compreensão, é o vocabulário, como você aumenta o vocabulário, como você entende mais e também como você usa a gramática de um jeito melhor. Mas a gramática é uma coisa do todo. Então, a gente viu quanto tempo leva para aprender o idioma e quais são os pontos que fazem com que esse aprendizado seja mais rápido ou mais demorado, certo? Dentro, agora falando de idioma em si, falando de idiomas, existe a classificação de níveis e fases de idioma, certo? Então, de níveis, o quadro comum europeu de referência para línguas, que é classificado em 3, iniciante, intermediário e avançado. O iniciante é aquele que ainda não consegue se expressar e está começando a dar seus primeiros passos ali no idioma. Quando entra no intermediário, entre o intermediário B1 e B2, é quando você já consegue se expressar. Muitos dizem que o B2 é um nível muito interessante para atingir, porque você já vai ter uma certa fluidez, uma certa confiança na hora de falar. E quando entra no avançado, tanto o C1 quanto o C2, você já vai ser fluente na hora de conversar com alguém. Então, são essas 3 classificações mais técnicas. E para que servem esses níveis? Se você precisa entrar em um país que exige esse tipo de teste, você vai precisar fazer. Se você quer entrar em um emprego que também exige, também precisa. Agora, o que eu acho muito importante é que você não considere isso como objetivo. Por mais que eu ache importante fazer esses testes, o seu objetivo é melhorar cada vez mais no idioma e depois fazer esses testes só para saber onde você está se localizando, caso seja necessário para entrar num país ou para entrar num emprego, enfim, na faculdade que você quer entrar num país estrangeiro. Uma outra maneira de classificação que são as fases da aprendizagem, e essa é muito importante, você tem que levar com você. Quais são essas fases e o que deve ser feito em cada uma delas? A primeira fase é aquela que você está se conectando no idioma. Então, como a gente viu, se você fala espanhol e quer aprender italiano, é muito mais fácil. Se você fala português e quer aprender japonês, é muito mais difícil. Então, o tempo dessa primeira fase, de quanto tempo leva para se conectar com o idioma, depende muito disso, da dificuldade do idioma e dos outros pontos que a gente viu. Então, aqui você vai passar em torno de 3 a 6 meses para ter a base do idioma, certo? A segunda fase, a gente classifica como a ficando confortável. E é aqui que você vai passar a maior parte do seu tempo. Porque ela é dividida em 3 fases. A primeira é quando você começa a ver os resultados e cada vez mais se empolga para continuar aprendendo. Você vai ver os primeiros resultados e vai querer continuar. E você vai pegar mais material e mais conteúdo e vai estudar mais e vai assistir mais, vai começar a entender mais. É isso que a gente considera essa fase de ficando confortável, porque você vai começar a ter acesso a tipos de conteúdo que você não tinha antes. A segunda fase é aquilo que você está fortalecendo o que aprendeu. Aqui você vai começar a falar melhor, aqui você vai começar a compreender melhor o que estava falando. Aqui tudo que você aprendeu vai ficar cada vez mais forte e cada vez você vai se sentir mais tranquilo na hora de falar. E a terceira fase, que isso vai ser para sempre, é melhorando cada vez mais. Cada vez mais você vai precisar consumir conteúdo, vai ter que manter consumindo conteúdo que você gosta para continuar aprendendo e fortalecendo aquilo que você tem. Quando a gente volta naquela curva do crescimento, ele se encaixa aqui, certo? É toda essa parte mais escura do gráfico. É aqui que a gente precisa passar mais tempo consumindo conteúdo para fortalecer aquilo que a gente aprendeu e melhorando pouquinho a pouquinho, tá? Então essa é a segunda fase. E a terceira fase é aquela fluência, né? Que todo mundo quer chegar. Só que o problema é que as pessoas acham que a fluência é entender rap em francês, é assistir filmes em francês desde o primeiro dia, é escutar rádio em alemão. Ser fluente não quer dizer que você vai usar palavras difíceis, não quer dizer que o seu sotaque vai ser um sotaque de nativo, não quer dizer que você vai ter que ler romances no idioma e vai entender tudo, não quer dizer que você não vai cometer mais erros. Muito pelo contrário, você vai cometer muitos erros, mesmo quando for fluente,
Mas o que vai acontecer é que cada vez mais, lembra? Essas conexões entre os neurônios vão deixar com que você fique mais rápido, que você se sinta mais confortável na hora de entender, falar e escrever. É isso que vai acontecer, é isso a chamada fluência. Cada vez mais você entender, falar, escrever, se comunicar sem precisar ter qualquer tipo de esforço. Significa tranquilidade, na verdade. Então é isso que você precisa aprender sobre a fluência, é isso que você precisa aprender sobre quanto tempo a gente leva, sobre cada dificuldade, qual fase de cada idioma, e o que você precisa ter na cabeça é que você precisa relaxar e ter tranquilidade, tá bom? Vamos pro próximo.